Boa noite a todos. Antes de tudo, queria agradecer o convite da casa, muito me honra estar aqui, porque para mim também, eu também venho em busca de alguma coisa aqui, alguma coisa que me conforte o coração e que melhore o meu entendimento sobre as coisas da vida, para que eu a viva melhor, enfim. Então, a ideia é que a gente faça uma noite de perguntas e respostas. Às vezes eu fico pensando que é muita ousadia do palestrante decidir o que vocês vão ouvir, né? Muitas vezes vocês querem ouvir outra coisa e a gente vai falar de alguma coisa talvez nem tão interessante. Então, a ideia de vocês perguntarem é para que a gente converse, pelo menos durante um trechinho, sobre o que vocês querem saber. Obrigado. O que vocês querem que a gente converse, não que eu vá necessariamente conseguir responder bem a todas as perguntas. Eu prefiro, particularmente, porque não conseguirei responder a todas as perguntas sobre tudo, eu prefiro que a gente converse sobre as questões da vida, sobre as questões de como viver as diversas situações que a vida nos oferece, como viver bem, sobre as questões do sentimento, sobre as questões dos relacionamentos. Então, esse tema eu acho que é bastante importante. Mas, o que vocês desejarem, eu tentarei corresponder. Antes de começar a primeira pergunta, você quer me passar? Existe alguém aqui que vem pela primeira vez? Não? Ótimo. Então tá bom, maravilha. Vamos à primeira pergunta. Gostaria de saber por que uma pessoa tão bondosa, com um coração bom, tem que sofrer tanto para desencarnar? Ótima pergunta. Ótima pergunta. A primeira coisa, e talvez uma das coisas mais complexas da gente ver diferente, é a respeito da dor. A doutrina espírita é uma nova forma de ver as coisas. A revolução do Cristo, que o Cristo nos propõe, é que ele vem dizer que a maioria das coisas que a gente considera importante, não é importante. E um monte de coisa que a gente não dá valor, tem todo o valor. E é por isso que ele diz que a gente precisa perseguir aquilo que o ladrão não rouba e a traça não corrói. E a gente vive atrás dessas questões bem pouco importantes. A dor, ela é uma dessas coisas. A gente precisa pensar sobre ela, porque a proposta do Cristo e da doutrina é que a dor seja encarada, seja vista de uma forma completamente diferente de como a vemos até hoje. Achamos que a dor é ruim, não é? E o que é ruim não é a dor, mas é como a gente a encara. Porque conforme a gente enxerga a dor, a gente começa a sofrer. E sofrer é muito pior que sentir dor. Sofrer é a resistência que a gente cria diante de um acontecimento que nos incomoda. Olha esse conceito. Sofrimento, que é muito pior que a dor, é a resistência, é o não querer diante de uma situação que a vida nos propõe viver. E está na nossa escolha sofrer ou não. A dor muitas vezes é obrigatória, o sofrimento é uma escolha. Entendem a diferença? Entendem a diferença? É muito importante que a gente reflita sobre isso. A hora que eu sair daqui, talvez eu quebre a perna. Aí vai doer, vai quebrar, vai pôr o gesso e pronto, acabou. Para a dor. Mas será que eu vou sofrer com isso? Será que eu vou sofrer porque agora eu não vou poder fazer isso, 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 isso? Será que eu vou sofrer achando que, pelo amor de Deus, meu Deus, eu vim dar uma palestra e o senhor me quebra a perna? Será que eu vou pensar isso? Sofrendo? Depende de mim. É uma decisão. Como que eu vou
enxergar a situação. Não foi Deus que me deu a resistência em não aceitar aquela situação. Não foi Ele. Foi uma decisão particular. Está dentro da minha liberdade de viver. Eu tenho direito. Mas me convém enxergar as coisas assim? Ou seria muito mais inteligente, vantajoso para mim eu não resistir e me perguntar ao invés, o que eu tenho que aprender com essa situação? Porque a ideia de castigo já pode ser deixada para trás. Não há castigos. Há a consequência dos nossos atos. Se eu tirar o sapato e bater o meu dedo naquela parede com força, vocês sabem o que vai acontecer, né? Vai doer. Isso é castigo? Não. Simples e natural consequência de um ato. Então, quando eu vivo algumas situações difíceis, vamos chamar de difíceis, eu estou apenas colhendo uma reação. Eu estou apenas vivendo as consequências de um ato anterior. Da mesma forma como eu bati o dedo na parede. Isso é castigo? Não. O Pai não tem tempo para nos dar castigo. Ele não precisa da nossa dor. Quem precisa da nossa vivência somos nós. Por quê? Porque somos turrões, preguiçosos, teimosos, ignorantes, orgulhosos, egoístas, só por isso. E muitas vezes a dor, todas as vezes a dor, quando ela chega, ela é a última opção. Ela é a última ferramenta que o Pai tem para que nós acordemos. Porque sem a dor, pensem bem, a gente seria insuportável, não seria? A gente não seria insuportável? Se a vida nos ajudasse a que a gente se coloque no nosso lugar? A gente não ia querer que todo mundo fizesse o que a gente manda? Com dor a gente já quer. Apanhando a gente já faz isso. Imagine se a gente ficasse solto. Então, gente, a pessoa bondosa, ela vive situações difíceis porque ela já é capaz de viver essa situação. Tão bondoso, que ele só nos dá as consequências quando a gente faz vivê-las, ponto de aprender com elas. Porque ele não deixa que a gente viva a consequência de um ato nosso quando a gente é tão ignorante, tão duro, que a gente não vai aprender nada com ela. Quando a gente não é capaz de aprender. Olha a grandeza. Até para sentir dor a gente tem que merecer. E felizes aqueles de nós que sabemos viver a dor a ponto de deixar que ela nos ensine. E eu vou dar um exemplo. Uma vez, conta uma história na verdade, rapidinho. Uma vez um oleiro, sabem quem é oleiro? O oleiro é um rapaz que trabalha com a argila. E que faz vasos, por exemplo, faz esculturas de barro, faz telhas, são oleiros. Com argila e cria coisas muito interessantes, muito úteis. Então tinha um oleiro e ele vivia muitas situações difíceis, muito difíceis. Pessoas da família desencarnaram, ele estava muito pobre, vivia necessidades muito difíceis, materiais. E com o coração muito apertado, ele perguntava para o pai, por quê? Por que precisa ser assim? E viu que um dia ele sonhou que ele encontrou um anjo. E esse anjo disse assim para ele, você é um oleiro, não é? Sim. Eu vi que você cria vasos lindíssimos. Ele falou, é verdade, eu gosto muito de criar obras artísticas.
E o anjo perguntou: e depois que você cria a forma bonita do seu vaso, o que você faz com elas? Ah, eu preciso levá-las ao forno, para que no calor do forno elas se tornem prontas e belas de verdade, úteis, e não desmanchem na mão do seu proprietário. E aí o anjo disse: então, é por isso que a gente tem a dor, que funciona como um forno que nos prepara finalmente para sermos úteis e decorarmos a obra divina. Então, fechando a história, as situações difíceis, que a gente chama de difíceis, que portanto são difíceis porque a gente não sabe ainda vivê-las e estamos aprendendo com elas, elas existem para que a gente se retempere, para que nós nos tornemos de fato úteis, porque até hoje, sem a dor, que ela nos humaniza, tem o poder de nos humanizar quando assim deixamos que ela faça, a gente se torna mais apto a ser feliz, mais apto a compreender as coisas importantes da vida. Então, o bondoso vive situações difíceis porque ele merece. Ele está pronto a corresponder àquela situação de dor e aprender e se tornar um vaso belíssimo na obra divina. Não é um castigo. Tudo bem, gente? Qual a diferença entre prova e expiação? Por que está acontecendo tanta coisa ruim no mundo? Sabe quando você vai na escola e faz uma prova? Para que serve? Os professores e professoras presentes sabem. Para que o aluno saiba em que nível está. Para que o aluno saiba se ele aprendeu ou não a lição. É só para isso. Não é um castigo. Tá certo? A prova na classe, na escola, não é um castigo. A prova é só para que a gente, o aluno, saiba se ele aprendeu. Então, a prova é uma avaliação. Só isso. Simples assim. E a expiação? A expiação é a consequência dos nossos atos. A expiação é quando eu chuto a parede e dói o meu dedo. Quebra às vezes. Isso é expiação. Ok? Mas a segunda questão aqui é mais interessante. Por que está acontecendo tanta coisa ruim no mundo? E eu pergunto para vocês, está? Está acontecendo coisas ruins no mundo? O quê? Vocês podem me dizer? Será que está acontecendo no mundo alguma coisa que o Pai não permita? Ou cai alguma folha da árvore sem que ele queira? Só porque algumas pessoas morrem, isso é ruim? Morrer é ruim, gente? Voltar para casa é ruim? Morremos? Então qual é o problema de alguns desencarnarem num terremoto, num maremoto, numa epidemia? Qual o problema? Oi? Por exemplo, desculpa, deixa eu falar aqui, você está me dizendo que o problema, o que é ruim é a forma como morrem. Por exemplo... Certo. Ótimo exemplo. Então, só para que todos ouçam, ela disse que alguém, um monte de pessoas, morrem soterrados num deslizamento, e esse deslizamento ocorre por ganância de um grupo de pessoas, ou corrupção, etc. Muito bem. É muito triste mesmo isso para os gananciosos. É muito grave, realmente,
muito ruim para os corruptos que roubam e deixam algumas pessoas passarem por situações difíceis. Isso é muito grave. Mas para as pessoas que desencarnaram, certamente, porque não cai uma folha da árvore sem que o Pai o queira, elas estão passando por situações tremendamente úteis para elas. Senão não aconteceriam. Isso quer dizer que está tudo bem eles roubarem? Não, não está tudo bem. Então, é preciso verificar que ângulo que a gente olha. E talvez, se possível, olhar para todos os ângulos. Para aquele que cometeu a injustiça é gravíssimo, porque ele acabou de chutar o pé dele na parede e vai doer bastante. Não como castigo, mas como consequência do seu ato, para que ele descubra que não é assim que se faz, que não é assim que se vive, que não é assim que se é harmônico com as leis divinas. Ele certamente acaba, ao fazer isso, de infringir uma lei da harmonia divina e terá que responder por isso, infelizmente ou felizmente. Agora, para aqueles que sofreram essas situações, a gente precisa lembrar que podem ser, certamente, são suas provas e suas expiações que são extremamente úteis para que eles cresçam. Porque eles só perderam o corpo. Sabe quando só a nossa roupa rasga e a gente vai lá e pega outra no guarda-roupa? É só isso, gente. Ou não é? Oi. A sua pergunta é: e para quem fica? Os familiares? Muito bem. Será um sofrimento se eles escolherem sofrer. Porque os que ficaram, todos nós, inclusive, não é somente os familiares, nós também, distantes, somos impactados. Porque o que acontece a um impacta a todos, nos assusta, nos causa pensamentos, nos causa sentimentos. Então, os familiares também vivem uma situação onde a vida lhes convida a escolher se vão sofrer ou não, se vão compreender ou não, se vão perdoar ou não, se vão descobrir aonde dói dentro de si ou não, ou vão continuar a viver as ilusões que nós estamos acostumados a viver. Será que os que ficam sofrem mais por si mesmo, em algumas situações, ou pelos que foram? Não sabemos. E não sou eu que sei. Quem sabe é cada um. Tudo bem? Veja, gente, vocês não são obrigados a concordar com o que eu digo. Graças a Deus. Né? Penso que isso que eu estou dizendo é o que a doutrina e o Cristo nos ensina. Penso, mas posso estar enganado. Por isso que é importantíssimo que vocês analisem com rigor o que vocês ouvem e leem. Talvez a minha função aqui seja provocar. Apesar que o que eu estou dizendo é o que eu acredito. E se eu estiver errado, eu agradecerei se alguém me alertar. E eu não estou dizendo que é fácil. Porque não é. Evidente que não é. E por que não é fácil? Porque enquanto eu não sei, é difícil. Todo exercício que eu faço, que eu ainda não aprendi, é difícil. E nós não aprendemos ainda a deixar para trás determinadas crenças que há milênios nós cultivamos. Há milênios. Porque nós que estamos mais perto dos animais do que dos anjos, ainda vivemos sobre a força do bateu, levou. Ainda vivemos sobre a regra de que eu preciso reagir ao que me acontece. Sendo que o Cristo vem nos dizer, haja em seu próprio benefício verdadeiro. Benefício verdadeiro. E eu não sei
viver ainda plenamente, certamente, para que eu haja em todas as situações e tenha como retorno a minha paz íntima. Eu não sei. Todos nós estamos em aprendizado. Então, não é simples. Está longe de ser fácil. Agora, que é possível, é porque ninguém vive o que não é capaz de aprender. Seria um contrassenso. Pois não? Acidente. Uhum. Entendi. Do ato. Depois repetir a pergunta. Você pergunta se essas pessoas que morrem bruscamente, com acidentes, soterradas, assassinadas, se ao reencarnarem elas vêm com traumas físicos ou psicológicos. Sim. Isso varia ao infinito. Depende de como essa pessoa estava vivendo e depende de como ela reage à interrupção brusca deste caminho. Por isso que é importante que a gente sempre esteja preparado. E como eu me preparo? Pensando no assunto. Pensando no assunto. Perguntando a mim mesmo o que eu sinto hoje diante de determinadas situações. Conhecendo-me. Me acostumando às ideias de coisas que são absolutamente naturais. Porque morrer, por incrível que pareça, faz parte de atos e de fatos naturais. Se o sol vai levantar amanhã, e ele vai, nós desencarnaremos. Isso é fato. Então, é um espanto nós nos espantarmos com a coisa tão naturais. Ninguém mais se espanta que o sol se levanta. Ninguém mais. Mas ainda a gente não se acostumou com outro fato natural, que é o desencarne. Então, é impossível dizer, nesse caso ou naquele, se haverá esse trauma ou não. Eu posso imaginar que a maioria das vezes não. Vamos continuar. Qual a razão da existência do livre-arbítrio? Nossa, que pergunta filosófica diferente. Fantástico. Pergunta difícil de responder. Eu não sei dizer por que Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas, analisando algumas frases de Jesus, eu posso concluir que o Pai nos quer ao lado dele só quando quisermos estar ao lado dele. Ele não quer escravos. Por isso que eu digo que nós não devemos amar a Deus. Isso não é uma obrigação. Nós haveremos de aprender a amar a Deus se quisermos. Porque Ele nos quer livres ao seu lado. Ele nos quer de pé. Ele nos quer absolutamente espontâneo ao seu lado. O livre-arbítrio é uma condição superior que nos permite viver situações absolutamente maravilhosas. E talvez uma das mais maravilhosas de se viver é quando nós, observando o que a gente faz, a gente se auto-admira. E quando a gente começa ao se auto-admirar, isso não é ser orgulhoso, é se admirar. Como a gente admira uma outra pessoa, puxa, eu admiro tanto a outra pessoa. A gente começar também a se admirar. Por quê? Porque a gente fez alguma coisa que nós mesmos definimos como sendo absolutamente nobre. E ao nos admirar, a gente começa a amar a si mesmo. Este sentimento
só é possível ocorrer com o livre-arbítrio. Porque os animais não se auto-admiram. Porque eles não decidem o que eles fazem. Eles são completamente guiados pelos seus instintos. Por isso que os animais não erram, nem acertam. Mas nós sim. Nós podemos decidir o que fazer. E somos, de todos, o único que sabe que existe. E isso tem a ver com a consciência. O livre-arbítrio é uma das características da consciência. É impossível evoluir sem liberdade de escolha. Agora, a razão por que o Pai criou isso, eu não saberia dizer. Mas eu posso dizer que eu gostei muito das coisas serem assim. Porque eu posso criar dentro de mim, com as minhas escolhas, o meu paraíso, a minha paz. Só eu posso. E só com as minhas escolhas isso é possível. Espero ter respondido essa questão tão profunda. Mas acho que não consegui. Qual a razão dos inúmeros desencarnes que estão ocorrendo com pessoas mais jovens, já que para nós não seria a ordem natural da vida? Tudo, antes de falar isso tudo, alguém aqui concorda, todos concordam, que o Pai nos ama infinitamente? Quem quiser pode ser honesto e levantar a mão e dizer que tem dúvida sobre isso. É permitido. Alguém tem dúvida? Porque tem hora que a gente tem, não tem? Ah, bom. Lá em Bauru tem bastante gente que tem dúvidas. Aqui eu não sei, não é? Se ninguém tiver, eu vou ter que mudar para cá. Né? Deve ter alguma coisa na água, no ambiente. Quando as coisas estão meio encrencadas, bem encrencadas, a gente se pergunta, será que o Pai me ama? Não é? Será que ele me esqueceu? Muito bem. O conceito diz o seguinte: nós somos infinitamente amados. Infinitamente é uma coisa difícil da gente entender. Mas quer dizer, no mínimo, que não existe situação onde o amor do Pai não nos alcance. Não existe situação. Que não existe, não importa se eu mate 10, 20 ou 100, o amor continuará intacto sobre nós. Posso pensar assim? Olha aí. Muito bem. Bem, se isso é verdade, os jovens morreram jovens porque eles são infinitamente amados e era infinitamente importante para eles que isso acontecesse. Senão, não aconteceriam. Posso pensar assim, gente? E de novo, morrer é tão grave assim? Será que a gente continua pensando que eles perderam a vida? Mas estragou a vida deles, tinham uma vida toda pela frente. Gente, eles ainda têm a vida toda pela frente. Ah, mas eles iam fazer faculdade? Eles vão fazer coisas mais importantes que faculdade. E outra coisa, eles vão ter que fazer faculdade tantas vezes ainda, cada vez que nascerem. Ah, mas eles nem formaram família, fiquem tranquilos, eles vão ter que formar milhares de famílias. Por que que a gente cultiva essa prisão mental de enxergar só esse trechinho tão curtinho do caminho? Por quê? Nós espíritas, não sei se podemos mais pensar assim. Porque semanalmente muitos de nós conversamos com eles. Lemos livros ditados por eles, os desencarnados. E quando eu ou alguém querido desencarna, é diferente. Eu vou contar uma história. Eu tenho um amigo
muito querido, de infância, estudamos desde o pré-primário junto. Ele desencarnou com um tumor cerebral, uns 4, 5 anos, nem me lembro. Eu tenho esse amigo. E no velório dele, uma outra amiga que estudou com a gente desde do começo, chorava no meu ombro aqui, encostada, falando assim: eu não sei se eu vou conseguir ficar bem depois de hoje. Eu vou ficar com tanta saudade. Eu acho que eu vou pensar nele e sofrer durante muito tempo. E continuou falando esse tipo de frase. E eu em silêncio. Depois de um tempo ela ficou em silêncio também e disse assim: eu sou tão egoísta, né? Eu só estou pensando em mim. Todas as minhas frases começavam com eu. Eu não pensei nele, se ele está bem ou não. E eu continuei em silêncio. Porque não havia o que dizer. Eu concordava plenamente com ela. A pessoa desencarnou. Está muito bem, obrigado. Porque ela renasceu, voltou para casa. Não é bom voltar para casa? Eu sou um canceriano, adoro voltar para casa. Vocês gostam de voltar para casa? Eu gosto de voltar para casa. Principalmente quando está frio. Então, um dia eu vou voltar para casa. Vou voltar para a minha vida verdadeira. Aqui eu estou num trabalho, numa escola. Eu tenho muito o que fazer, como todos nós. Tenho tanta coisa para aprender que eu sei que não vai dar tempo. Mas eu sei também que eu voltarei. Porque vai ter outros dias na escola. E que aqui tem professores fantásticos, que são as pessoas que me incomodam. Elas são muito eficientes. Ok? Vamos pensar nessa prisão que a ideia de morte, que não existe, ainda nos traz. Ela é causa de muitas dores, e isso não é karma, viu? Porque sofrer com a morte é ainda uma escolha. Tudo bem? Última já? Muito bem. A depressão é resultado de abalos emocionais, dos abalos emocionais. Ponto, não é uma pergunta. Seria, aspas, o limite da nossa capacidade de lidar com os problemas, fecha aspas, o ser depressivo, quando se suicida, o depressivo, quando se suicida, não quer morrer, e sim sair daquela situação. Existe algum atenuante no seu sofrimento no mundo espiritual? Sim, existe. Existe. Todas as vezes que a gente comete um ato em desarmonia com a nossa própria consciência, como por exemplo o suicídio, e nós não estamos plenamente lúcidos, há bastante atenuantes. Uma pessoa profundamente obsidiada que se suicida, ela tem bastante atenuantes, porque ela não planejou aquilo. Ela abriu brechas, ela fez uma série de coisas, mas ela não planejava se suicidar. Então ela foi profundamente pressionada, influenciada, enfim, há atenuantes. O depressivo também tem bastante atenuantes. E aí eu volto a lembrar vocês, para que eu também não me esqueça. O Pai é infinitamente amoroso. Infinitamente. Não dá para imaginar o que é isso. De tanto que é. Os requintes de cuidado com que Ele nos trata. Nós não tivemos doenças que Ele resolveu antes de termos aqui na Terra. Senão a gente teria morrido já faz tempo. O Pai não dorme em serviço, viu, gente? Nós dormimos, Ele não. Ele está sempre cuidando para que o melhor em cada uma de nossas vidas ocorra. A depressão seria limite da nossa capacidade de lidar com os problemas? Olha, eu não sou especialista em depressão. Mas existe um livro escrito por Hamed. Hamed é um espírito que normalmente se comunica pelo médium de Catanduva chamado Francisco do Espírito Santo Neto. Ele escreveu vários livros magníficos,
como, por exemplo, dores da alma, prazeres da alma, uma nova forma de viver, um novo jeito de entender, etc. E num desses livros, ele diz que a depressão é a soma de 2 sentimentos. Para que a gente reflita. Os 2 sentimentos são revolta mais medo. Faz alguns anos que eu li isso. E desde então tenho ficado bastante pensativo. E às vezes quando eu desanimo, e o desânimo é uma das coisas que eu mais temo, porque o desânimo é uma vontade de nada fazer, de não lutar, de não prosseguir. Não sei se eu posso dizer que de todo. Não, tem uma coisa que eu tenho mais medo que o desânimo. É o medo. O medo, enfim. Mas, quando eu vivo alguns momentos de desânimo, eu me lembro dessa definição do Hamed e eu tenho a impressão que ele está certo. Que há dentro de mim uma certa resistência em viver o que a vida está me propondo. Resistência também pode ser chamado de revolta. Resistência pode ser também traduzida como eu não quero viver isto. Eu tenho medo de viver isso. E me revolto por estar tendo que viver isso. Fico pensativo sobre isso. Posso afiançar que é assim com todos? Não. Mas é uma definição que me deixa alerta e que me esclareceu de que é uma questão que eu preciso cuidar. Será que por trás do meu desânimo eu sou que nem aquela criança, dono da bola, que porque o jogo não é como eu quero, eu pego a bola e saio de campo? Será? Fico pensativo. Porque às vezes nós somos assim, né? Desse jeito eu não quero brincar. Não sei. Para a gente pensar. Tudo bem, gente? Mais alguma questão? Que horas são? Temos tempo. Alguém gostaria? Quiser falar, eu repito. Oi. Ah, gente, a doutrina e o Cristo é uma fonte imensa de esperança. Não é sem razão que ele é chamado de o Consolador. Olha a imensidão de consolo que ele pode nos dar quando a gente se lembra e acredita. Porque não adianta se lembrar, tem que acreditar, tem que ter certeza, tem que ter convicção das questões básicas que o Cristo e a doutrina nos colocam. Primeira coisa, nós somos imortais. Tá certo isso? Significa que eu não vou morrer. Significa que eu vou ter tempo para aprender tudo que eu não sei, para resolver todos os problemas que eu criei, para amar todo mundo que eu não amo, para perdoar todo mundo que eu não perdoo. Eu vou ter tempo, gente. O que você não é capaz de fazer tendo todo o tempo da vida? Me diga. O que é irremediável tendo um tempo infinito? Alguém consegue me dizer? O que é irremediável? A gente fala assim, nossa, isso aqui é irremediável. É, o quê? Me diga. O que é irremediável? Alguém consegue dizer? Não consegue. Porque não há tempo infinito. Se eu matei 100 pessoas, vou demorar bastante tempo a arrumar essa bagunça. Mas eu tenho bastante tempo. E vai sobrar um monte ainda. Porque ele é infinito. Então, gente, só isso já não nos enche de ânimo, gente? De esperança? De consolo? Ah, eu não sou capaz hoje. Não tem problema, eu serei capaz amanhã.
Dessa vez eu não consegui, não tem problema. Você vai conseguir amanhã. Poxa, dessa vez eu achei que eu ia conseguir, eu pisei na bola tudo de novo e piorei mais um pouco. Não tem problema. A bondade infinita do Pai permanece intacta e te dá o tempo infinito de viver, porque somos imortais. E isso não é a doutrina que diz, todas as religiões do mundo dizem, todas. O que você não é capaz de fazer tendo todo o tempo do mundo? Da vida, porque não é nem do mundo. Então isso já é uma alegria, gente. E vamos além. A bondade do Senhor nos diz que nós somos infinitamente amados, como eu disse. Então, além de ser eterno, eu sou totalmente amado. Desse jeito estragado que eu sou, Com esse monte de besteira que eu faço, E tem uma terceira coisa, porque para aí acabou. Eu sou infinitamente capaz. Vocês, nós, o Filho de Deus, nós somos imensamente capazes. Por que somos? Porque nós somos a criatura do Criador. Nós somos a obra-prima do nosso Pai. E que se a gente se espanta com esses eclipsezinhos, com essas estrelazinhas, com o sol maravilhoso, com a nossa terra fantástica, se a gente já se espanta e acha isso tudo maravilhoso, existe alguma coisa mais maravilhosa que isso, que somos nós. Tudo o que é matéria e energia um dia desaparecerá, gente. O sol daqui a alguns bilhões de anos se apagará. O universo inteiro um dia se apagará. E nós, cada um de nós, permaneceremos junto com o do Pai. Porque nós não passaremos. Nós somos eternos. E nós precisamos começar a viver segundo essa realidade. Segundo essa ótica. Segundo esse panorama gigantesco que deveria nos tornar os seres mais felizes. E nos tornará. Eu tenho toda a capacidade necessária. Isso significa que eu sou capaz de aprender tudo o que eu preciso aprender. Eu tenho todo o tempo do mundo, da vida, para conseguir aprender tudo. E eu sou infinitamente amado. O que a gente precisa mais? Alguém consegue imaginar? Eu não sei. Oi. Por exemplo, se suicidar? Mas por que alguém que acredita ser imortal faria isso? Mas, sim. Legal, perfeito. Perfeito, entendi. Vocês... Entendo. Entendo o seu ponto de vista, mas eu pergunto, a maioria das pessoas acredita que a vida acaba. E elas estão se matando. Por quê? Porque há uma ilusão nessa ideia, que eu sei que não é a sua, de que se eu morrer a minha dor acaba. Um dia eu estava fazendo atendimento fraterno e uma pessoa chegou falando assim para mim, eu quero morrer, algum problema? Falei, nenhum problema. Quem sou eu? Mas eu lamento dizer que você não vai conseguir. A pessoa ficou um pouco irritada e falou, por que não? Eu falei assim, porque não é possível. Nós nunca mais deixaremos de sentir e de pensar. Nunca. Isto é viver. Sentir e pensar para sempre.
E eu disse a ele: você poderá matar o seu corpo. O que é um detalhe importante, mas um detalhe. Mas parar de sentir a dor que você sente não será desta forma. O caminho é outro. Infelizmente, a pessoa se levantou e se retirou bastante irritada. E eu não sei o que ela fez. Nunca mais a vi. Mas espero que ela tenha ficado com dúvidas. Então, a pessoa que tem... Veja, se eu tiver certeza absoluta que não existe vida após a morte, eu já teria me matado faz tempo. Diante da menor perspectiva de dor um pouco mais prolongada, eu me mataria. Por que eu vivaria aquela dor? Apareceu um diagnóstico de diabetes, coisa relativamente não muito grave no nível inicial. Eu não quero viver diabetes, vou morrer, pronto, me mato. Se eu tiver certeza que eu desapareceria. Por quê? Porque eu não precisaria, penso eu, viver situações incomodantes, situações difíceis. Eu desistiria, por quê? Porque não valeria a pena. Poderia pensar assim. Agora, você está certa num ponto. Eu preciso acrescentar nas minhas 3 coisas aqui mais uma. Que foi dita por Jesus. E ele disse assim: cada um terá segundo as suas obras. Isso significa que no tempo infinito, mesmo sendo amado pelo Pai, mesmo com a capacidade infinita de aprender, toda plantação tem uma colheita. E se eu esquartejar alguém, eu vou ter esse problema doloroso para resolver. Então, mesmo que eu tenha tempo, é melhor que eu viva esse tempo sem chorar. E se eu matar alguém, eu chorarei bastante. Então, e nós trabalhamos muito com custo-benefício, né? Por que muitos de nós não roubamos? Só porque temos medo de ir preso. Porque às vezes dá vontade. Só o pessoal de Bauru? Digamos que sim. Às vezes a gente tem vontade de pegar um chiclete no mercado, né? Não tem? Mas como tem gente olhando, a gente não pega. Só por isso. Tá certo? Então, nós, felizmente, temos medo das consequências. É um bom começo. Um dia, nós faremos o certo pelo simples motivo de se chamar certo. Estamos num processo. O fato da gente ter tendências de fazer o que ainda é imperfeito não deveria nos envergonhar. Deveria, claro, nos preocupar. Para que a gente se cuide, para que a gente se vigie, para que a gente se eduque, que é tudo que se faz numa escola como a vida aqui na Terra. A gente, cada vez mais, educar principalmente os nossos sentimentos. Porque é na área dos sentimentos que a maioria dos nossos problemas existem. Todos os nossos problemas estão nos nossos sentimentos. Não sei se vocês já perceberam. O problema não é ficar sem dinheiro. O problema é a vergonha perante os outros. O problema é você se considerar, você sentir, ó, de novo a palavra, a frustração de não ter conseguido. O problema é você sentir o fato de que a vida não te dá a oportunidade de trabalhar. Todos os nossos problemas estão na área do sentimento. Todos. Todos. E a vida encarnada, ela tem o objetivo de educar os nossos sentimentos. Por quê? Porque os sentimentos é a grande força que está dentro de nós. E é nele que mora o amor. E o amor já está dentro de nós. Porque o Pai nos criou perfectíveis, cheio da capacidade de ser perfeito. A gente só precisa descobrir como é que a gente vai encontrá-lo dentro de nós, como é que nós vamos fazer o desabrochar. E a vida nos dá muitas experiências, exercícios, eu gosto de chamar de exercícios, porque é uma escola, para que a gente desenvolva o melhor de nós. A pergunta que a vida está nos fazendo é: queremos que o melhor de nós se desenvolva? Oi. A nossa passagem pela Terra, a vida encarnada, é uma escola ou é uma prova? Uma escola.
Dentro da escola se tem provas. Existem dentro de uma escola, você vai na escola, na universidade ou no colégio, você tem períodos de aprendizado e períodos de teste. A gente não aprende lá e vem aqui para fazer a prova. Não, é tudo aqui. Se a gente passa, É tudo por aqui. Lá a gente faz estudos suaves. Lá no plano espiritual, estudos suaves, participamos, mas é aqui que os nossos sentimentos, de fato, são reforçados e aferidos. Então, veja, não dá para separar, aqui tem aprendizado, lá não tem. Não dá. Mas aqui, o pai montou aqui uma escola muito eficiente. Aqui, a gente, é como se a gente fosse mais a gente. então se a gente pensar que a gente tem um infinito pela frente, a gente não vai como ser bem pouco evoluído e deixando para que postergando. É uma escolha? É uma escolha. Por isso que eu gosto de dizer que eu adoro o fundo do poço. O fundo do poço é um lugar muito interessante. Não sei se vocês já estiveram lá. Entendeu? Eu sugiro que sim. Um momentinho só. O fundo do poço é aquela hora que você fala, chega de sofrer. Não aguento mais. Ok, meu pai, eu entendi. Eu entendi que do seu jeito eu sou mais feliz. Porque do meu jeito eu só choro. Nós temos a liberdade de procrastinar e deixar a nossa felicidade para daqui a 1 milhão de anos. Plena liberdade. Plena. Resta saber se nós vamos aguentar tantas lágrimas. Mas nós não estamos numa mudança do plano de prova de Regeneração. A pergunta dela é se nós estamos numa mudança de plano. O plano está mudando, não nós. Mas a gente não tem que mudar para acompanhar. A gente seria bom. Seria bom. É assim, olha, você quer ir para uma praia? Então, estuda rápido. Sabe quando você fala para o seu filho? Não vai ter férias se não passar de ano. É exatamente isso. Um período mais leve aqui na Terra está chegando. Se nós vamos ficar aqui, eu não sei. Só os que estudaram bastante e aprenderam. Porque só estudar também não adianta. Entende a diferença? O contexto está mudando. Resta saber se a escola está mudando de nível. Resta saber se a gente vai acompanhar ou vai para uma escola do mesmo nível que nós estamos hoje. Ou pior. Não reconheço isso como sendo verdadeiro. Há bastante falsos profetas, como está escrito no Evangelho. Eu não considero coerente essa questão. Um momentinho só, acho que ele levantou a mão antes. Olá. A sua pergunta é, um ser de luz espiritual vive num plano superior. Como Cristo, né? E você pergunta se alguém evoluído pode regredir. Não é possível. Sim. Tá, o Hitler. Entendi. Você pergunta se alguém que, por exemplo, já viveu aqui na Terra e, por conta da sua condição, começou a viver num plano inferior ao nosso. Sim, é possível. Sim, é possível.
Sim, é possível. A doutrina nos diz que ninguém regride. O que eu aprendi. Isso é verdade, né? Quem aprendeu a andar de bicicleta não dá para desaprender a andar de bicicleta, num exemplo bem vulgar. Então, o que nós estamos vendo hoje, que tem nos espantado, é que as pessoas estão bastante livres para fazerem o que desejam. Os limites foram rompidos. Não há mais a tradição, as religiões estão em descrédito, as religiões constituídas, e todo mundo se sente livre para fazer o que quer, independente da lei muitas vezes, e para agir como deseja, independente de qualquer coisa. É isso que nós estamos vendo, tá certo? É um período interessante, onde nós estamos sendo mais honestos. Porque essas desarmonias sempre estiveram dentro de nós, mas reprimidas. Agora as coisas estão mais expostas. Está no Livro dos Espíritos. Por que o mal cresce? Kardec pergunta para os espíritos. Porque os bons deixam. Então, em termos de sociedade, as coisas estão assim porque a maioria de nós somos omissos. Só por isso. Porque nós abrimos espaço. Porque nós somos tímidos. Porque nós podemos mudar tudo. Porque nós somos a maioria. Apesar que eu não sei se somos a maioria. Talvez a maioria queira o bem. Talvez. Mas queremos enfrentar a luta? Cada um terá que decidir. Apesar que, eu insisto em dizer que a bondade do Pai não quer que a gente mude o mundo. Quer que a gente mude o nosso mundo. A começar da família. Porque as guerras existem, porque existem guerras nas famílias. E não sou eu que disse, é Emmanuel. Um monte de minúsculas guerras criam a guerra maior. E enquanto nós guerrearmos em competições dentro do nosso lar, em um querendo alfinetar o outro, não fazemos grandes tragédias, muitas vezes dentro dos lares, mas alfinetar quase todos os dias. Enquanto não olharmos com carinho, de verdade, enquanto não enxergarmos o outro como sendo de fato alguém que nos acompanha no caminho, ao invés de considerar o outro alguém que nos sirva, que nos é útil, que a gente precisa, porque muitas vezes quando eu preciso, eu não amo, eu preciso. E muitas vezes esse precisar é puro egoísmo, não é amor. A gente precisa escutar mais o que a gente fala. A gente fala assim para o outro. Vem até aqui no telefone. Eu estou com tanta saudade. Parece boa essa frase, não parece boa? Mas será que ela não é egoísta? Porque quem precisa sou eu, né? E será que o outro está bem? Eu perguntei se o outro precisa de alguma coisa? Ou eu estou preocupado em resolver a minha saudade? Então, gente, se a gente resolver criar paz ao nosso redor, imagina milhões de pequenos círculos de paz. Isso contaminará o planeta inteiro. E a paz começará a ser a harmonia natural. Nós só temos que fazer a nossa parte. Não temos que fazer a do outro. A do outro é do outro. Para o outro, eu tenho que fazer a melhor coisa que eu poderia fazer para o outro, que é ser feliz. Porque sendo feliz de verdade, sem ser egoísta, eu estarei ajudando o outro, influenciando o outro através do exemplo, que é o único jeito de influenciar realmente o outro. E eu estarei mostrando para o outro que é possível. Possível. Então, está tudo nas nossas mãos, como sempre. Bem, gente, o horário acabou e eu gostaria de agradecer a profundidade das perguntas. Foram muito, muito boas.
E eu agradeço muito pela oportunidade de poder refletir sobre elas em voz alta, porque tudo isso eu também preciso fazer. Como vocês sabem, falar é facílimo. E eu estou na mesmíssima posição que vocês, ou abaixo, no desafio de fazer cada um desses exercícios. Que fiquemos alertas ao que acontece dentro de nós, que é onde estão todos os nossos desafios. O que eu sinto e o quanto eu permito sentir o que eu estou sentindo, principalmente se for um sentimento que me causa dor. Muito obrigado por essa oportunidade e espero muito que tenha sido útil para vocês. Que o Senhor nos abençoe.